pessoal, vamos começar o nosso último encontro de gestão de contratos e convênios, né? O módulo de vocês já está se encerrando, a gente já teve os nossos 3 primeiras aulas. Eu espero que esteja sendo produtivo para vocês, pessoal. Como eu tenho falado para vocês, eu gosto muito de sala de aula e de certa forma, né, eu me sinto um pouquinho incomodado de não ter a proximidade que a gente tem durante a sala de aula. A pós-graduação é legal, né, porque a gente tem diversos perfis de pessoas, tanto de áreas profissionais diferentes, é muito gostoso, porque a gente passa o dia inteiro juntos, né, a gente vai para o café, fica conversando, batendo papo, então é muito gostoso, e a gente perde isso, né, perde essa essência de bater papo, conversar fiado, então é muito gostoso. Infelizmente a gente não tem tido essa oportunidade, mas vamos lá. Então, mais uma vez, a ementa de vocês. Aí, a gente já está bem no final. Já falamos sobre contratos e convênios, contrato de setor público, privado, processo de licitação mais voltado, né, para a área gerencial. Falamos muito do CDC, né? Eu ainda não encaminhei os slides para vocês, mas eu vou fazer isso assim que a aula acabar, tá certo? Assim que a aula acabar, eu vou encaminhar os slides para vocês, até que vocês possam fazer o Kahoot, tá bom? Aí, como que vai funcionar hoje? Vocês viram que a gente já teve uma atividade. Pessoal, eu quero... e não precisa ser algo extremamente complexo. Eu só queria forçar vocês a escreverem mesmo, sabe? Eu acho que é muito positivo quando a gente tenta explicar alguma coisa, e isso faz com que o aprendizado ele renda mais, né? Então, por isso que eu gosto de colocar vocês para escrever. Então, a gente já tem uma atividade para hoje, né? Aquela que a gente referente ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor. Teremos um estudo de caso bem tranquilinho também no final desse próximo encontro. E hoje nós teremos o Kahoot. Se nós estivéssemos na aula presencial, eu teria levado um chocolate para o Rogério, que ele ganhou o último Kahoot. Eu nem falei isso, né? O Rogério ganhou o Kahoot da semana retrasada. Eu acho que foi o Rogério. Deixa eu conferir. Ou foi o Rogério ou foi o Everton. Deixa eu conferir aqui enquanto o pessoal vai entrando. E também levaria um chocolate para premiar quem ganhasse o segundo Kahoot de hoje. Mas, infelizmente, acho que a gente não pode. Então, Rogério, você ganhou. Deixa eu só conferir. Mas é quase certeza que foi você. Deixa eu ver. Tô abrindo aqui o site. Isso, foi Rogério em primeiro, Bianca e Leidiane. Foram os 3 primeiros do Kahoot. Então, se fosse aula presencial, você ganharia um chocolate, mas como não é, você vai ganhar só parabéns. Sinto muito dessa vez. Isso aí, parabéns. E hoje à tarde a gente faz outro Kahoot, tá bom? Aí é aquele mesmo esquema, tá bom? Eu vou programar o link, vou Como é enviar que para foi, vocês o link. professor, o ranking aí? Tá, o primeiro foi o Como que Rogério. foi o ranking, professor? O primeiro foi o Rogério. O segundo foi a Bianca. E a Leidiane ficou em terceiro. Bianca Maria. São 2, né? Ei, eu quero chocolate. Viu? Mais uma coisa que vai para a conta do Corona. Então, se fosse presencial, vocês teriam ganhado chocolate. Mas infelizmente não é, então fica só nos parabéns mesmo. Então Tá tem uma bom, atividade de obrigada. jogo. Imagina, eu que agradeço pela participação, viu, gente? A Rosângela está perguntando. Então tem uma atividade de jogo para hoje? Sim, vai ser o mesmo esquema. Atividade da aula 3, que é a do CDC. Atividade da aula 4, que é a negociação. Então são 2 atividades que vocês devem me entregar por escrito, entre aspas, né? Por e-mail até a próxima sexta-feira, tá bom? Porque aí eu tenho que finalizar tudo e enviar para Malu, a pauta de vocês, a turma de vocês. Então, até sexta-feira, a atividade da aula 3 e da aula 4. E até hoje à noite, até às 11 horas da noite, para vocês finalizarem o Kahoot. Lembrando que o Kahoot do primeiro sábado, o Kahoot desse, também vão fazer parte para compor a nota de vocês, tá certo? Assim como as outras 4 atividades. Claro que o Kahoot é só uma pontuação bem menor, né? Só para a gente se divertir um pouquinho e fazer algumas... relembrar aquilo que a gente estudou, tá bom? Então, já estou compartilhando a minha tela com vocês. Bom, e hoje a gente vai falar de gestão do contrato. Compras, basicamente, né? Gestão de compras
é o assunto que a gente vai começar hoje. Mas olha só, eu sei que depois do almoço, sábado à tarde, pode ser complexo para vocês. Vou pedir para que vocês, se estiver dando sono, toma um café, faz um polichinelo aí na casa de vocês. Eu não faria isso se eu fosse vocês, mas eu tenho que encorajar vocês a fazer pelo menos um polichinelo para vocês acordarem. E antes da gente começar a aula, eu queria passar um vídeo para vocês, que eu acho muito interessante, tem uns conceitos muito legais sobre gestão, sobre como você se tornar um profissional, sabe, um pouco mais qualificado para o mercado que te aguarda. Então, vamos começar. Eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade, cover do Hélio Safadão. E eu queria falar sobre 3 coisas. Eu queria falar sobre esteira rolante. Eu queria falar sobre o cinto do Batman. E eu queria falar sobre a cauda longa. Só que antes de começar a falar sobre as 3 coisas, eu queria fazer uma pesquisa rápida e importante, só para ver o perfil das pessoas aqui. Levanta a mão rapidinho. Quem aqui já terminou os estudos, já está no mercado de trabalho? Deixa eu contar rapidinho, peraí. 72%, ok. Por que eu perguntei isso? Eu acho muito interessante essa expressão terminar os estudos. Faz parte do nosso dia a dia. A gente fala, terminou os estudos, eu vou terminar. Terminar os estudos é um conceito que varia de cada realidade. Então, para algumas pessoas, terminar os estudos é acabar o colégio, para outros é acabar a faculdade, para outros é acabar pós-mestrado e tal. Mas, independente de realidade, o que me incomoda nesse conceito é a premissa de que os estudos terminam. Quem diz que os estudos terminam? Essa é a premissa que a gente foi domesticado a acreditar, porque a gente aprendeu que a vida tem 2 etapas. A vida é, primeiro, a gente estuda, depois a gente trabalha. 2 décadas estudando, 4 Ficou sem som para vocês, pessoal? nós trabalhando, eu trabalho. Pronto, vamos tentar de novo então. Se preparou, é diferente do mercado que a gente vai encarar. Agora Por vai. quê? Pelo motivo Obrigado, óbvio que o mundo está mudando muito rápido e cada vez mais acelerando. O que a gente estudou ontem, muitas vezes não serve para amanhã. E isso conecta com o primeiro assunto que eu quero falar, esteira rolante. Imagina o seguinte, bicho, imagina que o mundo é uma esteira rolante. A esteira está rolando caporra lá, caporra moendo caporra. E você encarar essa esteira, tem que chegar nessa esteira e encarar. Se você chega na esteira e entra nela e não faz nada, vai para trás. A bicha leva para trás. É um moonwalk para trás. Né? Moonwalk é um negócio escroto, moonwalk, porque quem disse que moonwalk é ir para trás, né? Moonwalk era para você andar assim. É assim que se anda na lua. Né? Mas se você entra na esteira do mundo e anda na mesma velocidade dela, você para no canto. Tem que andar mais rápido do que o mundo para poder evoluir. Lembra na aula de física, a gente estudou velocidade, delta S sobre delta T. É a variação de espaço sobre a variação de tempo. Pois a fórmula da evolução é a variação de aprendizagem sobre a variação de mudança do mundo. Se o seu ritmo de aprendizagem for igual ou inferior ao ritmo de mudança do mundo, você está evoluindo. Concorda? Quem não lembra dessa fórmula da velocidade, talvez seja porque estudou ela, mas não aprendeu. Que é diferente, né? A gente confunde. Eu vou até deixar essa fórmula no cantinho ali, depois eu vou falar dela, e depois eu volto com ela. Agora, qual é a dificuldade de evoluir no mundo atual, de evoluir nessa esteira? A dificuldade é muita informação, papai. É uma loucura. A gente fica louco com a quantidade de informação que chega, toda hora chegando e tal. A informação é abundante. Antes, informação era escasso, né? A gente queria informação, era complicado ter. Você queria informação visual, tipo mulher nua. Aí você tinha que ir na banca de revista pegar essa informação para ver um peitinho. Hoje em dia, um peitinho está acessível na internet. Você vai lá e vê o peitinho a hora que você quer. Hoje em dia, você não precisa nem ir atrás do peitinho. Ele vem até você pelo WhatsApp. Você está com a sua mãe jantando, vem uma teta na sua cara. Pá! Pô. Informação abundante. Qualquer tipo de informação. Né?
E aí vem a questão, como então lidar com essa esteira rolante, cheia de informação, o mundo mudando, como a gente correr, como faz? E aí eu tenho uma dica para dar de como lidar com esse, né, overload de informação, que é eleja os seus curadores. O que é um curador? O curador é uma pessoa ou uma entidade cujo negócio é informação. Então você é médico, é engenheiro e tal, pois tem gente que o negócio é informação. O cara vive de filtrar, de curar a informação, para que você que é médico, engenheiro, seja o que for, não perca tempo com isso, ele faz isso para você. Então o curador pode ser um editor de livros, pode ser um blogueiro, um professor, uma escola. E aí eu tenho meus curadores, e eu sempre penso meus curadores como se fossem os conselheiros da minha empresa, eu S.A. Imagina o conselho da empresa, em que no meu conselho eu tenho lá a Escola Perestroika, eu tenho a revista Wired, eu tenho o podcast Optimize, eu tenho o professor Cortella, eu tenho um blog Por Vir. E o bom do nosso conselho é que a gente nem precisa falar para as pessoas que elas estão no nosso conselho. A gente bota e acabou-se. A gente bota também demite. Sai, papai, tá falando merda, sai. Né? Conselho eu faço o que eu quiser. Né? Aí vem a pergunta, tá, e como eu faço para eleger quem vai fazer parte do meu conselho? Né? Como é que eu defino isso aí? E aí entra a segunda parada que eu queria falar, que é cinto do Batman. Eu acho o Batman muito massa. Porque o Batman é um dos poucos super-heróis que não tem um superpoder. Quer dizer, ele é rico, né? Um poder, né? Fora isso... O Batman tem uma coisa massa. Ele tem um cinto de utilidades. E o cinto do Batman, ele tem várias ferramentazinhas. E cada ferramenta do cinto do Batman, ela serve para milhões de coisas. São ferramentas bem genéricas, servem para milhões de coisas. E eu acho que, desde adolescente, eu sempre fui muito focado em desenvolver habilidade genérica, que eu sempre chamei de habilidade cinto do Batman. Eu fazia com 16 anos curso de oratória, negociação, leitura dinâmica, memorização. São habilidades que todo ser humano tinha que desenvolver, independente de profissão. E como eu não sabia qual era o meu caminho ainda, eu focava em meter coisas no meu cinto de utilidades, seja o que fosse. O problema é que a gente, nos nossos 20 anos de escola, a gente não aprende isso, né? A gente só aprende informação, que fazia muito sentido, um monte de informação, antes da era da informação. A informação não era abundante, mas agora começou a perder um pouco de sentido. Decorar um monte de coisas, em vez de desenvolver habilidades. A gente passa muito tempo aprendendo fórmula de Bhaskara, que poucas pessoas vão vir a utilizar. Né? Fórmula de Bhaskara, pelo que eu entendo, a única função dela é você poder ajudar seu filho na tarefa de casa de fórmula de Bhaskara. É um loop infinito de fórmula de Bhaskara na sua vida. Né? A gente precisava de menos fórmula de Bhaskara e mais habilidade de cinto do Batman, empatia, oratória, né? Criatividade. E é interessante que a escola, ela tem esse modelo industrial, né? Focado em dar informação. É bem industrial. É industrial e a criança é o produto que fica na esteira. A criança vai na esteira, primeira série recebe um conteúdo, segunda série outro conteúdo, terceira série outro conteúdo, quarta série outro conteúdo. Todos recebem o mesmo conteúdo, na mesma velocidade, no mesmo ritmo e são testados iguaizinhos nessa esteira. E aí recebe um monte de informação que na era da informação está abundante e não desenvolvem o cinto do Batman. Já percebeu que a escola, ela parece com a indústria, com um presídio, com um quartel e com a prisão? Já percebeu? É um lugar, as pessoas acordam cedo, muros altos, todo mundo fardado, entra em salas ou celas, onde ficam obedientes, para fazer xixi tem que levantar a mão, até que toca um sinal e elas podem ir no pátio, tomar um sol e comer um lanche. Isso é uma escola, um presídio, é um quartel, é uma indústria. Todos funcionam no mesmo padrão. Né? E para o cinto do Batman, para você eleger que habilidades tem que estar nesse cinto do Batman, eu tenho uma técnica que é muito simples. Basicamente, tudo que a escola não ensina. Achados demais com isso, porque era o que era necessário no modelo industrial, lógico, matemática. Só que no mundo de hoje, de softwares, de tecnologia, de inteligência artificial, a lógica e a matemática, as máquinas estão fazendo talvez melhor do que a gente. E aí a gente devia estar se importando em desenvolver outras inteligências. Tem a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner, que vale a pena pesquisar. Eu não vou falar elas aqui, porque tem um site incrível que explica todas elas, é o Google, tem tudo direitinho lá. E no Google, também você pode ter acesso ao terceiro ponto que eu queria falar, a cauda longa. Cauda longa é uma teoria do Chris Anderson, ele foi ex-editor da revista Wired, que por sinal também está no meu conselho, a revista Wired.
A cauda longa é o seguinte, o conceito é, no mundo offline, no mundo físico, a gente tinha as limitações físicas em relação à quantidade de produtos. Então, por exemplo, uma livraria no mundo físico, ela tem X prateleiras, cabe poucos milhares de livros. Portanto, eles têm que escolher quais os poucos livros que têm maior popularidade, ou seja, aquela parte vermelha da cauda, poucos produtos com alta popularidade, que vale a pena ocupar a prateleira. No mundo online, sem limitação física, uma livraria online, ela pode ter milhões e milhões de livros, mesmo que eles vendam uma unidade por ano. Aí vem a parte verde da cauda. É uma cauda super, hiper longa, apesar de não ser muito alta, ela é super longa, e talvez a área, se fosse calculada essa cauda longa, fosse maior do que a cabeça da cauda vermelha. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Nós estamos na cauda longa do conhecimento. Antes, a gente tinha uma limitação física de acesso ao conhecimento. Apenas os produtos de conhecimento de alta popularidade tinham na cidade, sua cidade. Né? Então, curso de inglês, todo lugar tem. Por quê? É um produto de alta popularidade. Os assuntos simples do Batman, os assuntos cauda longa específicos, não estavam disponíveis em função da limitação física na nossa cidade. E agora, com a internet está. Tudo está disponível. E o melhor, não só disponível, mas com o melhor professor do mundo. A gente tem que se limitar mais ao melhor professor do seu bairro, da sua cidade. Pode ter o melhor professor do mundo através da cauda longa. Ou seja, a mesma tecnologia que acelera o mundo, faz o bicho moer com a porra lá esteira, ela também potencializa a aprendizagem. Ou seja, o delta mundo está evoluindo, mas o delta A também pode evoluir. Né? Então, em relação à cauda longa, como aproveitar essa oportunidade que a cauda longa traz? Basicamente, a gente tem que reaprender a ser autodidata. Por que reaprender? Porque, velho, a gente nasce extremamente autodidata. Já viu criança, tem uma filha pequena, Maria Exploradora, ela é autodidata, ela está tudo aprendendo tudo toda hora. A gente era assim, obcecado em aprender, uma sede louca por aprender. Com o tempo, a gente vai perdendo essa sede, essa vontade de aprender. O TED Talk mais visto no mundo é o do Ken Robinson, né? Escolas matam a criatividade. E eu acredito que as escolas, elas também matam a aprendizagem. As escolas, elas nos traumatizam em relação a aprender. Por quê? Porque nós passamos quase 2 décadas aprendendo na base da coerção, na base do medo, na base da obrigação, sem prazer. Aprender tem que ser um prazer. Deveria ser um prazer inerente ao ser humano, mas que a gente vai traumatizando em função de anos e anos de experiências traumáticas em relação a aprender. Então, voltando àquela fórmula, delta A sobre delta M, esse delta A está prejudicado bastante, porque a gente se acostumou a não ser aprendedor, e sim a ser apenas estudante. Estudante é uma coisa que não necessariamente transforma. Você pode estudar, mas não aprender nada. A gente tem que ser aprendedor. Que a gente não é por quê? Porque a gente frequenta instituições de ensino e não instituições de aprendizagem, que faria muito mais sentido. Então, as 3 coisas que eu queria compartilhar aqui hoje, basicamente nós vivemos na esteira rolante, o mundo, moendo com a porra, que a gente tem que encarar essa bicha e andar num ritmo de aprendizagem maior do que o ritmo de evolução do mundo. Minha sugestão para isso, eleger curadores. Pessoas cujo negócio seja conteúdo e informação que possam curar para você e você não enlouquecer nessa overdose de informação que o mundo oferece. Depois, o que desenvolver? Habilidade 5 do Batman. Basicamente, a maioria das coisas que a escola não oferece. Habilidades genéricas aplicáveis a tudo que é coisa da vida. Gestão de emoções, gestão do tempo, meditação, produtividade, criatividade, empatia, negociação. Nada disso a gente aprende na escola. Na escola a gente aprende as respostas para os problemas, mas não aprende a arte de resolver problemas, o que é muito mais genérico e aplicável do que saber respostas prontas. Né? Na escola tem lá um problema de matemática. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo 2 pedreiros constroem a mesma casa? Eles esperam qual a resposta? Metade, 15 dias. Eu poderia responder 2 meses. Por quê? Vão ficar conversando, perde produtividade. Essa é a resposta certa também. Um saco de pipoca em 30 minutos.
Em quanto tempo 2 pessoas comem o mesmo saco de pipoca? Com a resposta que eles esperam metade, 15 minutos. Eu poderia responder 5 minutos, por quê? Vai aumentar a velocidade média de pegar a pipoca, porque tem concorrente agora, papai. Agilizar. Foda-se que é sua mãe. Agiliza, porra. Mas eles são muito obcecados em respostas e não em entender a arte de resolver problemas. E para aproveitar a grande oportunidade da cauda longa, nós temos que reaprender a ser autodidata. Ser autodidata é ser protagonista da sua aprendizagem. É tomar as rédeas da sua aprendizagem e você decidir o que você quer aprender de acordo com o seu prazer, para você aprender no seu ritmo. E antigamente, ser autodidata era algo isolado, você ficava sozinho como autodidata. Hoje em dia, você pode, pela internet, estar estudando sozinho autodidata e coletivo ao mesmo tempo, conectado com um monte de pessoas. Bem, para terminar, eu queria fazer uma pergunta. Levanta a mão quem já terminou os estudos. O quanto a gente sabe, hoje em dia, é menos importante do quanto a gente está aprendendo. Porque saber é uma condição estática. E o mundo é muito louco, papai. A gente tem que continuar aprendendo. Como diria tio Johnny, keep walking, keep learning. Muito obrigado. Valeu. Então, gente, eu gosto muito desse vídeo. Primeiro, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal de pós-graduação, porque vocês são pessoas, sabe, mais maduras, tanto profissionalmente, quanto emocionalmente, academicamente também. Então, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal de pós, porque eu acho que rende mais, sabe? Mas, enfim, vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com esse vídeo com os alunos, por conta que eu acho que ele tem algumas informações muito preciosas para a gente. Por vários motivos, né? Primeiro que eu não sei, isso foi até uma falha minha, gente, até peço perdão a vocês. Eu não consegui identificar o perfil de vocês, sabe? Geralmente, as turmas que eu leciono esse módulo nesse MBA financeiro são turmas onde a maioria, né, a maioria dos alunos, eles são mais da área de saúde, né? São mais enfermeiros, principalmente o pessoal de enfermagem faz muito esse MBA. E por que eu gosto de conversar um pouco sobre isso, né? Porque geralmente, quando a gente tem uma atribuição, né, uma profissão que ela é muito técnica, pouco se passa, pouco é preparado a ela esses aspectos gerenciais, sabe? Então, por muitas vezes, os bons profissionais, eles são extremamente capacitados para exercer aquelas funções técnicas, aquelas funções operacionais, porque eles não foram preparados, né, anos a fio, para assumir cargos de gestão. E isso, a história diz isso para a gente, né? Porque várias pessoas, em praticamente todos os segmentos isso acontece, né? Geralmente, quem que é promovido para cargo de gestão? É aquele cara, aquela pessoa que ela é muito boa naquela atividade específica. Então, eu preciso de alguém para gerenciar o quadro de enfermeiros, por exemplo, de um hospital. O que eu faço? Eu geralmente vou lá e contrato e promovo o melhor enfermeiro que eu tenho. E não necessariamente aquele rapaz, aquela pessoa, aquele profissional, ele vai desempenhar bem o cargo de gestão. Então, por isso que eu gosto de conversar um pouco, em todas as turmas eu faço isso. Eu gosto de passar esse vídeo para mostrar a importância que se tem, né, que deve ser dada a conhecimentos fora sala de aula. Porque muitas vezes a matriz curricular de um curso, ela consegue contemplar assuntos muito técnicos, né, muito operacionais, e deixam a desejar outros assuntos. Por exemplo, algumas dicas importantes, preciosas que o Murilo Gun, que é o rapaz desse vídeo, ele dá durante o vídeo. Ele fala sobre a importância da gente eleger curadores. O que é você eleger um curador? É você conseguir identificar alguém para filtrar a informação que chega até você. Eleger curadores existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, a gente elege pessoas para curar a informação. Um exemplo, os meus pais, a vida inteira eu cresci vendo os meus pais assistirem Jornal Nacional. Como muitos de vocês, né? Como muitas famílias do Brasil, isso acontece. Então, os meus pais elegeram o Jornal Nacional para filtrar toda a informação para eles. Então, de todas as informações que constam no mundo inteiro, a informação que chega até os ouvidos dos meus pais eram o que eles
sabe, absorviam o Jornal Nacional. E onde que entra para a gente agora? É importante, e eu gosto sempre de alertar isso, que a gente continue elegendo curadores sobre o que interessa para a gente. E quando eu digo que vocês, geralmente, né, uma turma um pouco mais madura, é importante que vocês comecem a enxergar o aspecto gerencial da profissão de vocês. E para isso, que vocês comecem a escutar pessoas falando sobre isso. Sabe, um bom perfil no Instagram, um perfil no Twitter, um bom podcast, é sempre bom para agregar conhecimento, tanto profissional quanto pessoal. Sabe, porque é interessante que você se muna de informações. Porque se depender, eu falei para vocês, né, minha área de formação é administração e contabilidade. Então, muitas vezes a gente se prende estudando apenas aspectos relacionados à nossa profissão. Então, o pessoal de saúde, às vezes, estuda tanto a área de saúde e acaba passando desapercebido alguns pontos importantes. Então, aí que entra a importância de você eleger um curador, sabe? De ouvir o podcast legal. Então, é interessante, por vários motivos, sabe? Porque vai abrir os horizontes de todos. Então, isso eu aconselho demais, demais. Outra coisa é ir atrás de coisas diferentes daquilo que apenas a faculdade, apenas a pós-graduação oferece para a gente, sabe? É você ir atrás de cursos que vão agregar valor à sua profissão. Essa semana eu li uma reportagem falando que reduziu a procura de auxílio-desemprego no Brasil, diminuiu em 23%. Então, o que significa dizer isso? Que o número de desempregados, né, já está naquela curva que já está diminuindo. Com o início da pandemia, a gente teve uma queda gigantesca. Agora, a gente já está tendo uma queda um pouco menos acentuada. Estima-se que, com um mínimo de reflexo que o mercado já tenha, sabe, o menor sinal de reação do mercado, os postos de emprego vão começar a voltar. Então, é importante que a gente esteja preparado. A Fabi colocou assim aqui no chat, desenvolver nossos pontos fortes é fundamental. Recomendo a todos que estudem e se desenvolvam em liderança. Exatamente, Fabi. É isso mesmo. Travou, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão me vendo? Estamos sim, professor. Pode continuar. Obrigado. Obrigado, Leidiane. Obrigado. Então, pessoal, isso que a Fabi falou procede demais. É importante que se estude sobre liderança, sabe? Sobre comunicação, sobre algumas técnicas. Eu não sei qual que é a profissão majoritária aqui de vocês, mas de algumas técnicas de trabalho, principalmente nesses tempos de pandemia. Sabe, tem umas técnicas muito importantes, técnica Pomarola, stand-up meeting, que são reuniões curtas para que consiga agilizar a produtividade. Então, é importante que se conheça esse tipo de técnica, porque o que acontece, muitas vezes, eu já cansei de ver isso acontecendo, sabe? São líderes que são alçados à liderança e ainda não estão preparados. O Rogério está falando, sim, hoje nos hospitais e escolas somos motivados a fazer gestão, liderança e inteligência emocional. Isso é fantástico, isso é muito necessário, sabe? Para que quando se chegue a um cargo de liderança, um cargo de gestão, a pessoa esteja pelo menos minimamente preparada, para que ela não apanhe tanto assim. Então, isso é importante a gente estudar, mas muitas vezes isso pode ser negligenciado, porque você foca naquele seu trabalho e acaba esquecendo de outros fatores. Então, é por isso que eu gosto da gente conversar um pouco sobre esse vídeo, porque eu acredito que ele dá um horizonte um pouquinho maior em cima daquilo que a gente tem hoje, tá certo? Então, finalizando esse grande parênteses, essa grande introdução da nossa aula, agora vamos falar de gestão de compras. Vamos lá. Então, gestão de compras, o grande objetivo da gestão de compras, gente, é maximizar a utilização dos recursos da empresa. Sempre vai ser isso. E fornecer o nível requerido dos serviços ao consumidor. Então, tem uma frasezinha que ela é muito evidenciada em quem estuda logística. É obter o produto certo, no lugar certo, na quantidade certa e no melhor preço possível. Então, esse é o mundo perfeito. Os profissionais que trabalham com o setor de compras, essa é a frase, o mantra, sabe, de logística é produto certo, no lugar certo, na quantidade certa e no melhor preço possível. Justamente para que a gente consiga a otimização, tá? A otimização dos recursos da organização. Só que eu não sei
mais uma vez, né? Infelizmente, eu não consegui, sabe, ter um raio-x de vocês. Mas, assim, existem duas áreas dentro de todas as empresas, duas áreas que o povo é extremamente odiado. A primeira é o financeiro. Quem trabalha no financeiro é odiado por todas as outras empresas, todas as outras áreas da empresa. Por quê? Porque ele sempre vai falar não para todo mundo. Não, não tem dinheiro, o orçamento está curto, o orçamento está curto. E a segunda área que todo mundo é odiado, que deve ter alguém que trabalha nessa área, é a auditoria. Financeiro e auditoria são as áreas mais odiadas de todas as empresas. Todas as empresas. E por que eu gosto de trabalhar esse slide com vocês sobre gestão de compras? É porque em todas as empresas, você trabalha, Ana, no setor em auditoria, pois é uma vida ingrata, viu? Não espere ser chamadas para o happy hour, para confraternização de fim de ano. É impressionante como o pessoal de auditoria é odiado pela empresa inteira. E é engraçado, né? Você pode estar fazendo tudo certinho, seu trabalho é impecável. Chega alguém da auditoria, você fica num medo, mas você fica num receio de fazer besteira. Pois é, quando chega ninguém te cumprimenta, é isso mesmo. Ah, mas quem mandou você escolher essa área, né? É uma área muito legal de se trabalhar, financeiramente também tem boas recompensas, mas não espere ser amada no seu ambiente de trabalho. Então vamos lá, vamos voltar. Então, olha só, todo mundo, todo o setor de todas as empresas, né? Todos os setores, eles querem sempre estoques elevados, matéria-prima elevada, suprimentos elevados, o almoxarifado lá em cima. E o financeiro, ele abomina essa ideia. Agora, pensa um hospital, por exemplo, que a gente trabalha com um bem extremamente sensível. O Rogério está falando, auditoria e controle de infecção são duas áreas da enfermagem que os outros setores não gostam. Realmente, a auditoria é um inferno. Não tem problema, Ana. A gente confraterniza entre nós mesmos. A auditoria é para quem tem coragem, verdade. Então, assim, pensa num hospital. Pensa que você faz algum tipo de gestão dentro de um hospital. É extremamente imprescindível que você sempre tenha matéria-prima, que você sempre tenha todos os materiais em excesso, que nada falte. Então, o que você quer? Que, sei lá, se você trabalha dentro de uma UTI, por exemplo, é importante para você, é extrema importância que você tenha o máximo de medicamento possível, o máximo dos insumos que você trabalha diariamente possível. Porque o risco, né, de faltar alguma coisa e ter um reflexo gigantesco lá na frente é enorme. Por outro lado, o pessoal do financeiro, ele vai querer frear isso a todo instante. Então, o objetivo do financeiro é sempre eu tenho que segurar, porque o investimento ele é significativo, né? Quando a gente opta por deixar estoques elevados, o investimento ele é significativo. E você deixar investimento parado, né? Um certo numerário de recursos parado, isso é muito mal visto. Infelizmente, isso acontece muito na administração pública. Mas isso na administração privada, nas empresas privadas, isso é mal visto. Então, enquanto o financeiro quer vetar, todas as áreas das organizações, de todas as empresas, elas querem o máximo de estoque possível. Mas olha que interessante, eu até adiantei isso para vocês agora pela manhã, né? Quando a gente pergunta assim, fora que os colegas não veem o enfermeiro auditor como enfermeira, é mesmo? Se eu perguntasse para vocês, qual é a melhor maneira de aumentar o lucro de uma empresa? A primeira resposta que sempre vem à cabeça é aumentar o faturamento. É aumentar o faturamento, sabe? Como que a gente consegue aumentar o lucro de um consultório, de uma clínica, de um hospital? É atendendo mais gente. Naturalmente, essa é a resposta básica. Mas estudos apontam que, olha que interessante, um aumento de 20% do faturamento, ele equivale a uma redução de 3 a 5% nas reduções de compras, né? No valor que gasto com as compras. Nossa, olha que estatística complexa isso. Então, você está me dizendo que para eu ter um aumento X de lucros, se eu vender mais, se eu faturar mais, ou se eu reduzir o setor de compras, vai dar no mesmo? Exatamente, vai dar no mesmo. Em média, essa é a proporção. Então, você não precisa aumentar tanto assim o seu faturamento. Basta com que você faça uma gestão de custos adequada. E ainda mais quando a gente está trabalhando com produtos que têm um valor agregado altíssimo
que é o caso da saúde, tá certo? Então vamos prosseguir. Então, olha só, as razões, roda um PDCA para ver onde estão as falhas, para fazer uma gestão e ver se o planejamento deu certo. Exatamente, o PDCA é uma excelente ferramenta, né, de planejamento e de controle. As razões para um aumento de estoques podem ser, então por que é importante você ter estoques elevados? E quando eu digo, pessoal, saúde, o segmento que vocês resolveram trabalhar, ele é extremamente delicado. Ele é extremamente delicado, porque se você trabalhar em qualquer outro segmento, se faltar um insumo, se faltar uma matéria-prima, não é tão delicado quanto faltar um insumo dentro de um hospital. Recentemente, umas 2 semanas atrás, a gente estava vendo reportagens que tinha leito para pacientes com complicações do Covid em Brasília, mas não tinha material para entubá-los. Então, olha quão delicado isso é, né? Então, a saúde ainda requer um tratamento, um cuidado ainda maior no que tange a gestão de compras. Eu não posso deixar equipamento, eu não posso deixar insumo parado, mas eu também não posso deixar faltar. Então, é sempre na quantidade certa e no momento adequado tem que ter tudo. Mas a gente é levado sabe, naturalmente, a gente é levado a querer ter estoques aumentados. Até na nossa casa a gente faz isso. Até na nossa casa a gente faz isso. Nós, brasileiros, somos habituados, eu não sei se na casa de vocês é assim, mas tradicionalmente é assim que funciona, né? A gente gosta de fazer compras mensais. Por que a gente faz compra mensal? Por que a gente gosta de ter a despensa, sabe, sempre com uma quantidade farta de produtos, seja de limpeza, de consumo, alimento, tudo? Aqui na minha casa a gente faz compra mensal e tem essa necessidade? Não, não tem essa necessidade. Mas se faltar, se faltar. Eu lembro que quando, logo em março, quando eles fecharam alguns estabelecimentos, meu Deus, estava faltando papel higiênico nos supermercados. Olha só que absurdo isso, né? As pessoas começaram a estocar. E a gente faz isso em casa e a gente tende a fazer isso no mundo corporativo. Só que no mundo corporativo isso é mais delicado. Então, quais são os principais motivos, né, para a gente tentar manter sempre os estoques elevados? Primeiro, proteções contra flutuação na demanda. Então, se tem uma flutuação muito grande, né, no consumo das pessoas, consequentemente, o preço pode ficar diferente. Então, a gente se protege com grandes estoques. Proteção também contra flutuações no mercado. Recentemente, esse exemplo que eu acabei de dar, né, faltava papel higiênico no mercado. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e deixa os estoques elevados. Oportunidade de investimento em caso de oscilações. Também você vai lá com o objetivo, né, de esperar aquilo se valorizar, você pode falar e fazer esse investimento. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma loja de material de esses CPAP, de aparelho respiratório. Ele disse que no começo da pandemia, o que ele vendeu de oxímetro, ele vendeu muito oxímetro, a ponto de não conseguir no Brasil, no país inteiro, no Brasil inteiro, ele não conseguia fornecedor. Alguém foi lá e comprou tudo que podia comprar e acabou que o mercado ficou desabastecido e ninguém conseguia comprar oxímetro em lugar nenhum. Então, isso é outro motivo para que a gente mantenha os estoques elevados. Proteção contra atrasos. O Brasil, ele tem uma logística extremamente precária. Qualquer país que dependa absurdamente da malha rodoviária, como a gente depende, proteção contra atrasos, né? Isso o nível de estoque a gente tende a colocar bem alto, porque a gente tem medo de que demore o item a ser reabastecido. Vocês lembram o caos que foi 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Quando os caminhoneiros pararam. O caminhoneiro parou, o Brasil acabou. 95% da nossa malha logística, da nossa logística, né, ela é composta por malha rodoviária. Isso é um absurdo. O Brasil investe muito pouco em outros modais, né, de transporte. E economia de escala, aquela história, né? Se você compra mais, você consegue preços mais adequados. Mas, olha que interessante, né? Razões para não manutenção de estoques elevados. Primeiro, o custo que aquilo fica parado, né? Então, aquele valor que você investe e deixa parado por um bom período de tempo, isso é muito perigoso. Isso, para um gestor de compras, é extremamente danoso. É um atestado de incompetência.
A Lanús está falando que as empresas têm que trabalhar, se não com estoques elevados, pelo menos com estoque mínimo de segurança. Pois é. Então, isso acontece com muita frequência. As pessoas têm medo de não ter estoques elevados. Por quê? Porque muitas vezes você desconfia do seu fornecedor. Você não acredita que o seu fornecedor ele vai conseguir suprir as suas necessidades. Então, qual que é a tendência do ser humano? Isso é natural. Isso é natural. Vou deixar os estoques elevados. Só que estoque elevado é muito perigoso. O custo é muito alto. Então, o ideal é desenvolver, sabe, uma sistematização para que você consiga um estoque mínimo de segurança mesmo, igual você mesmo falou, Anis. Então, o primeiro é o dinheiro empatado. Outra coisa, os custos diretos do estoque, né, chamado também de custo de carregamento. Então, como perdas, furtos e roubos, obsolescência, seguro, depreciação e o próprio custo do capital. Então, tudo isso, pessoal, esses fatores é que corroboram para que a gente não trabalhe com estoques muito altos. Estoque muito alto, a possibilidade de perda, de furto, de roubo, daquele item se tornar obsoleto. O meu sogro, ele tem um comércio. E nessa pandemia, o que ele teve de, assim, toda semana, ele e o meu cunhado jogavam no grupo do WhatsApp da família assim, pessoal, estou vendendo, sei lá, uma caixa de cerveja, uma caixa de refrigerante, uma caixa de doce pela metade do preço de custo, porque estava para vencer. Sabe? Eles ficaram 2 meses sem vender nada, aí no final desses 2 meses estava tudo vencendo, porque os estoques estavam altos. Aí o que ele começou a fazer? Começou a vender para os amigos, sabe, para as pessoas mais próximas, a um preço menor do que aquilo que eles tinham pago. Só para não perder, sabe? Só para não tomar nenhum prejuízo ainda maior. E por que isso aconteceu? É claro que ninguém previa que isso fosse acontecer, essa pandemia. Mas quando os estoques estão elevados, a chance disso acontecer é muito grande. Ainda mais o meu sogro trabalha com refrigerante, sabe? Cerveja. Tem necessidade de você deixar várias e várias caixas estocadas dentro do seu estoque? Não, não precisa. É claro que cada segmento tem a sua peculiaridade, tá bom? Então, cada departamento, cada empresa vai encontrar um meio termo para isso acontecer. O custo com seguro, depreciação e o próprio custo do capital. O que é esse custo de capital? Só para vocês terem ideia, a poupança, que é um investimento horroroso, né, que gera em torno de menos de 4% ao ano, se você deixar parado R$1.000, significa que você está perdendo R$40 por ano. Isso é só uma conta bem burra, só para mostrar para vocês o que é o custo do capital. Então, você deixar capital empatado, né, capital preso naquele estoque gigantesco é muito arriscado. Então, isso é considerado por um gestor de estoque, um gestor de compras, de extrema sensibilidade. Quanto maior o estoque, maior a necessidade de área para armazenagem. Então, o custo com espaço físico. Quanto maior o estoque, maior a probabilidade de perda. Quanto maior o estoque, maior a probabilidade de furto, maior a probabilidade dos itens se tornarem obsoletos, maior o gasto com segurança, maior o valor perdido com a desvalorização dos bens permanentes em estoque. O Rogério está falando que alguns gestores farmacêuticos de hospitais públicos não têm essa visão. Exemplo, se vence muita medicação em carrinho de parada e não ao rodízio desses medicamentos, ou seja, vence e ninguém usa. Infelizmente, essa é a realidade, sabe? O gestor público, ele tem pouco zelo com o dinheiro público. Então, não há um pensamento mais lógico quanto a isso. E hoje nós temos ferramentas muito importantes, né, para a administração pública, como a ata de registro de preço, por exemplo. Você não precisa contratar tudo aquilo, deixar no seu galpão, sabe, esperando a utilização. A ata de registro de preço é uma modalidade importantíssima para o setor de compras da administração pública. O que é essa ata de registro de preço? Eu não sei se todos vocês conhecem, mas é mais ou menos assim, é tipo uma pré-reserva. Por exemplo, o Rogério tem uma empresa de venda de medicamentos para a administração pública. Então, o Agarran, por exemplo, vai lá e fala, Rogério, eu estou licitando com você 1.000 comprimidos de sei lá, de paracetamol. 1.000 comprimidos de paracetamol. Quando eu faço uma ata de registro de preço, o que eu estou falando é, Rogério, você tem que ter à disposição 1.000 comprimidos. Eu vou pedindo
e você vai me entregando e eu vou pagando, ok? Aí tudo bem, então vai fazer assim. Então, à medida que eu vou necessitando, à medida que eu vou precisando, eu vou solicitando para a empresa do Rogério, e o Rogério vai me entregando e eu vou fazendo o pagamento. Então, não há mais necessidade de eu comprar os 1.000 comprimidos de paracetamol e deixar no estoque, sabe? Para ter custo com espaço físico, com perda, com possibilidade de roubo, de furto. Então, a administração pública tem isso, ok? E a gente vai ver umas técnicas também para a gente trabalhar isso com a administração privada, com a empresa privada. Custo com o pedido. Então, ainda mais quando a gente está falando, Brasília, infelizmente, não tem indústria nenhuma, então tudo vem de fora. Então, quando o pedido vem de fora, o custo com frete, ele pode ficar um pouco mais caro. Ainda mais trabalhando com equipamentos de saúde. É impossível, é praticamente impossível você ver um caminhão, sabe, né, nessas rodovias que esteja transportando medicamento, que esteja transportando equipamento, que não tenha uma empresa de segurança atrás dele fazendo o comboio, sabe, fazendo a segurança. Então, isso faz com que o custo do transporte fique mais elevado. Então, aí, o que as pessoas pensam? É um custo inversamente proporcional. Se eu fizer um pedido por ano, eu vou gastar R$1.000, por exemplo. Se eu fizer 10 pedidos por ano, eu vou gastar R$10.000. Então, o que eu faço? É melhor eu pedir só uma vez e deixo armazenado. O que pode ser um erro. Por quê? Porque se eu sou levado a aumentar o meu nível do meu estoque, eu tenho diversos gastos que vão com ele. Então, o objetivo é encontrar sempre o meio termo. É um valor seguro, é um estoque mínimo de segurança, para que eu consiga, sabe, deixar o meu nível de operações seguros, mas que eu não tenha um dinheiro, um capital empatado tão grande na manutenção desse estoque. E um custo independente, que mesmo que o estoque seja vazio, haverá custos independentes de armazenagem. Saúde ainda mais, né? Principalmente quando a gente fala de medicamento, que tem que ter um condicionamento um pouco mais criterioso, né, para fazer estoque desses produtos. E o que é o mais importante, é o que é impossível você mensurar: custo por falta de estoque. Pode incorrer em multas ou até mesmo a perda do cliente, sendo este um custo difícil de mensurar. Então, imagine só, você chega, sei lá, no Anchieta, no Santa Marta, no Santa Luzia, e você não consegue tomar, você não consegue, sabe, as pessoas não, você precisa daquela intervenção, você precisa daquele tratamento e o equipamento não existe mais, acabou o suprimento. Então, a imagem negativa que isso passa é gigantesca. Quando a gente fala de um estabelecimento que não é voltado para a saúde, isso já é extremamente delicado. Quando a gente vai para a saúde, é ainda pior. Imagina, você chega numa farmácia e nessa farmácia não tem Tilenol, não tem paracetamol. Você já fica, mas como assim, né? Deve estar acontecendo alguma coisa de errado. Então, você vai para uma outra e provavelmente a sua imagem, a imagem que aquela empresa, que aquele estabelecimento tem para você, já pode ficar um pouco mais arranhado, tá certo? Então, o custo pela falta do estoque deve ser levado em consideração. E quando a gente fala de qualquer tipo de gestão, pessoal, não tem uma receita de bolo. Aí você me pergunta, Igor, então o que é adequado? Eu vou te responder, não sei. Vai depender da sua empresa. Vai depender da sua empresa, principalmente quem são seus fornecedores em Brasília. Qual é o tempo médio de reabastecimento dos seus fornecedores? Então, tudo vai depender. O que a gente pode afirmar categoricamente é: eu não posso deixar os estoques elevados, sabe, o máximo que eu puder. O que eu tenho que encontrar é o menor nível de estoque possível. Aquilo que não vai me prejudicar, mas aquilo também que eu não vou ter um investimento tão grande assim. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar. Obrigado, pessoal. Então, por isso que é sempre uma briga constante entre o financeiro, que quer barrar o investimento, né, financeiro, e os outros setores. Todos os setores operacionais daquela empresa querem manter estoques elevados e o financeiro fica: não, querido, não pode ter estoque elevado, porque o custo de ter um estoque elevado é altíssimo, é extremamente desproporcional àquilo que a gente precisa. E é aí que entra uma filosofia extremamente importante, que eu acredito que todos vocês já devem ter escutado falar, que é o just in time.
que é uma filosofia de gestão de estoque que defende a minimização dos níveis estocados como redução de desperdício. Mas, para que a gente consiga trabalhar com just-in-time, é uma filosofia completamente diferente. A Toyota, por exemplo, esse é um modelo japonês, que foi pioneiro nesse tipo de modalidade. Então, ter o necessário, quando necessário, na quantidade necessária. Então, é um sistema puxado de produção. Só que, olha que interessante quando a gente conversa, eu gosto muito de estudar logística, tá, gente? Como eu falei para vocês, a minha área de formação é administração, então eu gosto de estudar esse tipo de coisa. Então, quando a gente, em diversos segmentos, a gente tem uma cadeia de suprimentos, ela anda muito conexa. É mais ou menos eu falar isso aqui para vocês. Imagine que o hospital A, por exemplo, ele tenha, ele seja referência, por exemplo, em tratamento ortopédico, por exemplo. Então, sabe-se que aquele hospital ele tem uma utilização, né, de anti-inflamatório, de analgésicos, gigantesca. Então, se eu precisar contratar alguém, por exemplo, eu contrato a Carla, por exemplo, ela ficar de olho no estoque. Então, a Carla que vai ficar, olha, está na hora de pedir, sei lá, anti-inflamatório, está na hora de pedir analgésico e coisas do tipo. Então, o que se tem feito? Eu tenho uma gestão de cadeia de suprimento ao ponto que o distribuidor ele tem acesso, sabe, em tempo real ao nível do meu estoque. Então, o meu fornecedor, o distribuidor de medicamento, ele vai olhar e falar, olha, o nível de ibuprofeno está baixo naquele hospital. O nível de paracetamol, o nível de pirona e coisas do tipo está baixo naquele hospital. O que eu vou fazer? Eu já vou enviar a quantidade que a gente julga necessária. Então, eu vou enviando. Então, o que isso está acontecendo, pessoal? São programas, são softwares, né, que a gente chama de ERP, são softwares de gerenciamento de estoque, que eles são interligados. Então, significa dizer que o distribuidor tem acesso ao que está acontecendo dentro da sua empresa, porque eu consigo evitar esse gargalo, porque a Leidiane pode olhar, a Carla, aliás, ela pode olhar e, não, o julgamento dela é não vou comprar agora. Ou o julgamento dela pode ser vou comprar agora, só que ela perdeu uma tarde para fazer isso. Então, por isso que eu corto essa distância e estabeleço, sabe, essa ligação entre o distribuidor e o hospital, por exemplo. Onde que isso se originou? Isso aconteceu tudo em empresas de automobilística. Então, o que acontecia? Eu tinha uma fábrica, por exemplo, na Toyota, a fábrica, e ao lado dessa fábrica eu tenho uma fábrica de pneu, eu tenho uma fábrica de parafuso, eu tenho uma fábrica de não sei o quê. Então, eles se conversam. Então, não existe estoque dentro da Toyota. Por quê? Porque eu vou montar um carro, então chega exatamente o que é necessário para aquela fábrica, sabe? Então, eu vou montar um carro, vai exatamente o que precisa para montar aquele carro, nada mais, nada menos. Porque a cadeia de suprimentos está formada ao lado dessa fábrica, entende? Então, foi daí que surgiu o conceito de just-in-time. Desse jeito, fica fácil. Eu posso fazer uma administração sem estoque. Por quê? Porque todos os meus fornecedores estão do meu lado. Eu não preciso manter elevados níveis de estoque. Mas será que a gente precisa manter elevados níveis de estoque para a nossa produção aqui no Brasil? Para a operação das nossas empresas aqui no Brasil, aqui em Brasília, no seu hospital, no hospital que você trabalha? É algo que deve ser levado em consideração. Primeira coisa é você conseguir mapear a quantidade de fornecedor que você tem. Feito isso, você pode fidelizar fornecedores. Sabe, aquela ideia de que se tinha antigamente que você fazia a gestão dos fornecedores, era você ter, para comprar um item, você tem 10 contados de fornecedores. Você sai ligando, fulano, eu preciso de tal coisa, o que você pode fazer por mim? Você sai ligando para os 10 fazendo cotação? Pessoal, isso não existe mais. Isso não existe mais. Agora o caminho, ele está sendo o inverso. Agora o ideal é eu ter poucos fornecedores. Por que eu tenho poucos fornecedores? Porque eu vou trabalhar com a fidelização dos meus fornecedores, a ponto de que eu possa reduzir o número dos meus estoques, mas que eu possa contar com aquele parceiro que ele não vai me deixar na mão.
Entendem? Que é exatamente isso aqui. A tendência de mercado é fornecedor transformou-se em um parceiro estratégico da organização. Tem o Hospital de São Paulo, onde os instrumentos que são esterilizados são somente para o uso daquele mapa cirúrgico daquele dia. Isso é visto o gasto com retrocesso de instrumentos. Claro que se tem uma margem de segurança no arsenal. Exatamente, você sempre tem que ter uma margem de segurança. O objetivo é encontrar reprocesso. Obrigado, Rogério. O objetivo é você encontrar essa margem mínima para que você consiga trabalhar com segurança. Mas é exatamente isso. É você trabalhar com o menor, sabe, desperdício possível, o menor número de estoque possível. Mas como que você faz isso? Quando você tem alguém de confiança que possa te fornecer. Eu tenho um grande amigo meu, a mãe dele tem uma creche aqui em Águas Claras. A creche desse amigo, da mãe dele, fica em cima de um supermercado. Então, olha que interessante. É claro que isso não foi proposital, mas isso auxiliou na gestão, né, de estoques dela. Então, olha que interessante. Ela não precisa fazer feira, por exemplo, e ter... porque na creche, né, tem crianças que comem lá o dia inteiro, tem crianças que fazem 1 ou 2 ou 3 refeições. Então, sempre precisa de ter um elevado número de comida lá dentro. Então, mas olha que legal. Ela não precisa dispor de um cômodo inteiro, sabe, de um espaço muito grande para o estoque, sendo que o fornecedor dela está embaixo dela. Ela só precisa pegar um elevador, ir lá e pegar o que ela precisa pro dia. Apenas isso, e é o que ela faz. Então, ela sempre vai ter alimento fresco, alimento na quantidade correta, adequada para o dia e num custo interessante. Por quê? Porque eles são parceiros. Para o supermercado, é importantíssimo isso, porque tem um cliente fiel. E para ela, para essa creche, é maravilhoso, porque ela não tem que se preocupar com gestão de estoque. Então, é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Então, aquele lance, aquela ideia retrógrada, sabe? De a gente ter o máximo número de fornecedores possíveis, isso não existe mais. O que é o ideal? Eu reduzir o máximo que eu puder o número dos meus fornecedores para que eu tenha um contato próximo com eles, para que eu os enxergue de uma forma que eles se sintam parceiros da organização. Mas tem uma coisa, se eu enxergar esse cara, esse fornecedor como meu parceiro, eu preciso tratá-lo como parceiro. Eu conheço algumas empresas que o dono da empresa, ele se gaba quando ele consegue um desconto muito grande do fornecedor, sabe? Para você ver o outro sangrar, ele quer o máximo que ele pode de desconto numa situação, numa quantidade, numa forma de pagamento absurda, dividindo e colocando o vencimento das faturas para 45, 60 dias. Então, isso faz com que a relação entre fornecedor e cliente, fornecedor e empresa, se torne muito desgastada. Se torne muito... A primeira oportunidade, pessoal, que esse fornecedor puder de se ver livre de você, ele vai fazer isso. Porque você está dando mais trabalho do que benesses para ele. Então, por isso que hoje em dia a tendência é eu enxugo o número de fornecedor para que eu consiga trabalhar esse fornecedor, sabe? Para que eu consiga olhar para esse fornecedor não como um fornecedor, e sim como um parceiro estratégico da organização, um cliente externo da organização. Tudo bem, pessoal? Vocês estão comigo, né? Não me deixe aqui sozinho, gente. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Então, olha só. Eu tenho vivido algo parecido com isso, professor. Na clínica que eu trabalho, eu acabei me envolvendo com uma negociação de equipamento e foi exatamente isso. Eu acabei fazendo esse translado, né, da negociação entre o dono da clínica e o fornecedor do equipamento. E aí a gente conversando, e eu falei que eu queria parceria, e era exatamente isso. Só que aí o dono da clínica, a visão dele é exatamente essa que você está falando. Ele quer garantir a melhor opção, né? O menor valor e a maior facilidade de pagamento. E eu me vejo exatamente nisso que você está falando. Exato. É isso que você falou, Leidiane. O problema é a visão de futuro, sabe? Às vezes você está limitado e você fala, eu quero a melhor negociação para essa negociação.
mas você não está preparando um terreno futuro, né? Porque, poxa, vocês vão ser parceiros. Então, uma negociação onde as duas partes ganham, ela é essencial, porque as duas pessoas vão ficar felizes, os dois vão ficar felizes. E quando você faz sangrar aquele seu fornecedor, aquele seu fornecedor, ele não vai te fazer nada, absolutamente nada, para te ajudar. Então, isso é muito delicado. É exatamente isso que você falou. Então, assim, e geralmente pessoas que têm esse tipo de pensamento, sabe, ele acaba por destruindo todas as pontes que estão próximas a ela. Olha que interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar um negócio que se chama CRM. Não é CRM do Conselho Regional de Medicina. É o Customer Relationship Manager. Então, o que significa? É gerenciamento de cliente. É um sistema de gerenciamento de clientes. E o CRM, ele ainda trata sobre gestão de relacionamento com o fornecedor. Olha que engraçado, né? Agora você não precisa, não exige mais de você apenas você pagar direito. Exige que você faça uma gestão do relacionamento com o fornecedor. Empresas grandes fazem isso? Sim, empresas grandes fazem isso. Talvez é por isso que elas sejam grandes, sabe? São esses fatores que a fazem ser grande. Então, olha que interessante. Esse mapa estratégico, ele possui 4 vertentes, 4 quadrantes que você deve gerenciar com seu fornecedor. Primeiro, reputação, rentabilidade, reconhecimento técnico e responsabilidade socioambiental. Teve vários restaurantes brasileiros, principalmente restaurante de grife, que eles encerraram a parceria que eles tinham com a Friboi 2 anos atrás, quando surgiu aquele escândalo entre o Joesley e Batista. Então, os restaurantes, eles não queriam se ver vinculados à imagem da Friboi. Por quê? Porque eles acreditavam que não era interessante eles se verem vinculados com isso, a essa marca. Vocês lembram? Um nadador americano extremamente competente, ganhou várias medalhas, veio para as Olimpíadas do Brasil, aí ele fez uma cagada, mentiu, viu fazendo algazarra num posto de gasolina, aí depois saiu mentindo. Primeira coisa que o patrocinador, a Speedo, fez com ele foi cancelar o contrato de patrocínio. Primeira coisa, por quê? Porque eu não quero ver a minha imagem ligada com esse cidadão. Então, isso é importante, é legal, porque quando você entra no site da empresa, aí, por exemplo, dando esse exemplo que a Lidiane acabou de nos trazer, você entra na clínica e vê lá a logo dos parceiros, você vê, poxa, essa marca, por exemplo, ela é importante, então ela traz uma certa reputação para a empresa. E esse significado, ele também pode ser o inverso. Eu vou nessa clínica nada, porque olha as pessoas que elas estão se vinculando. E isso, pessoal, está acontecendo cada vez com mais frequência aqui no Brasil, tá certo? Isso nos Estados Unidos e em países desenvolvidos, isso acontece com muita frequência. São comunidades que adotam determinadas empresas, principalmente por conta da responsabilidade socioambiental. Isso aqui no Brasil já está acontecendo, sabe? É você falar assim, eu prefiro comprar lápis da Faber-Castell para as minhas filhas, porque eles são empresas de responsabilidade socioambiental. Não vou comprar outra. Por quê? Porque a Faber-Castell tem um programa assim, assado, de replantio e não sei o quê. Então, isso é importante. A Fabi falou, vários outros atletas e artistas perdendo patrocínio por mau comportamento e atos vexatórios. Exatamente. É a reputação, né? Então, nos 4 quadrantes para fazer a gestão do relacionamento com o fornecedor, primeiro é a reputação. É legal que esse fornecedor, ele se alie a você, porque você tem uma marca interessante que vai agregar valor a dele. Ainda mais agora, né? Com Instagram, com mídia social, com YouTube, que são coisas de mais fácil acesso para toda a população. Rentabilidade, nunca vai deixar de ser, né? Negócios em que, igual a Leidiane acabou de dizer para a gente, apenas uma das partes vai ganhar, isso vai fazendo com que o relacionamento fique extremamente desgastado. Então, uma hora isso vai estourar. Reconhecimento técnico. Muitas vezes, esse aspecto ele é levado em consideração na hora do fechamento de uma parceria. É você contratar determinada empresa porque você sabe que aquela empresa vai prestar o serviço adequado para você. Teve um tempo atrás que eu estava auxiliando um colega, ele estava montando toda a cozinha do seu restaurante, né? Na verdade, ele tem um restaurante, mas é só para entrega. Aí, o que ele estava fazendo? Ele estava remoldando, né, toda a cozinha dele.
Aí ele fez alguns orçamentos com indicação, né? Aí teve um orçamento que ficou mais caro. Mas eu estava conversando com ele, ele falou, olha, eu estou fechando com esse cara, porque esse é o único que vai me dar segurança para caso aconteça alguma coisa de errado. Sabe? Se uma bancada trincar, se um armário quebrar, alguma coisa nesse sentido, no outro dia ele vai vir aqui e vai fazer esse trabalho. Então ele tem esse reconhecimento. Eu consigo ter segurança e trabalhar com ele. O Rogério falou, vários hospitais compram de certos fornecedores porque dão assistências e treinamentos aos colaboradores. Exatamente, exatamente. E, por fim, responsabilidade socioambiental. E ainda mais no segmento que vocês trabalham, né, gente? Como importante é você ver um hospital que tem lá a acreditação, o símbolo do ONA, o símbolo de uma acreditação, agrega muito valor à marca, né? As parcerias que aquele empreendimento faz. Então, é interessante que você faça essa gestão com o seu fornecedor. Agora, imagina, você tem 50 fornecedores para te fornecer, sei lá, agulha, por exemplo, gaze ou algo do tipo. 50 fornecedores. Como que você consegue fazer a gestão estratégica, o mapa estratégico do seu fornecedor? Impossível. Por isso que hoje a tendência é eu enxugo os meus fornecedores, os meus possíveis fornecedores, e trabalho com poucos, porque eu vou ter parceiro. Tudo bem? E olha que interessante, eu gosto desses dados. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Minnesota, 90% dos subornos de uma empresa acontece no setor de compras. Tem um detalhe, tá, gente? Isso aqui é empresa privada. Empresa privada. 83% desses problemas, aceitação de presentes dos fornecedores. 77% dar um vendedor a cotação de um concorrente e depois permitir que o primeiro apresente um novo orçamento. Principalmente quando a gente fala sobre amigo, né? A amizade. Aceitar excursões e outros divertimentos. Preferência por um fornecedor que também é cliente. Exagerar a seriedade de um problema só para obter um preço menor. Dar tratamento especial a um fornecedor recomendado por diretores. Então, olha só que interessante, 90% dos subornos de uma empresa acontece onde? No setor de compras. 90%. E empresa privada. Empresa privada. Compliance é terrível. Exatamente. É por isso que você deve ter, né? Uma boa estratégia para os seus funcionários e tudo. A Fabi falou um negócio interessante, esse compliance. Compliance, pessoal, ele não se resume a isso, mas grande parte é um código de ética da empresa. Só que não adianta nada se ter um compliance, sendo que os diretores e os gestores e até os supervisores de primeiro nível, eles não seguem. Fica apenas uma cartilha jogada a esmo. Então, isso é muito delicado. Tá certo? Então, problemas éticos no setor de compras sempre aconteceram e vão acontecer com muita frequência. Eu tenho um amigo que ele era, um amigo mais ou menos, né? Mais um colega, que ele foi síndico do prédio dele aqui de Águas Claras muito tempo. Aí, assim que ele assumiu, ele trocou a fachada do prédio inteira, ele colocou fachada de vidro no prédio inteiro. Aí ele foi fazer o orçamento e aí fez a cotação, fez o orçamento, tudo direitinho. Aí depois ele fechou com determinada empresa, a empresa que foi aprovada pelo conselho. Aí depois, no término do serviço, o dono da empresa virou para ele e falou, fulano, você quer nota fiscal de quanto? Olha só isso. Fulano, você quer nota fiscal de quanto? Aí ele olhou assim e ficou, ué, como assim nota fiscal de quanto? De quanto ficou o serviço. Aí o cara não entendeu, falou, não, mas você quer de quanto? Aí ele falou, não, do valor do serviço. Você pode colocar do valor que foi o serviço, o valor que eu vou te pagar. Aí ele virou para esse amigo meu e falou, olha, eu presto serviço para os prédios de Águas Claras há não sei quantos anos. Você foi a primeira pessoa, primeiro síndico que fez isso. Olha que interessante, né? Olha como a corrupção ela está entranhada no seio da sociedade brasileira. Isso é extremamente comum, a Fabi falando. Isso é extremamente comum dentro dos hospitais. Arrasa com a qualidade da empresa porque não se escolhe o melhor fornecedor, e sim aquele que oferece maior vantagens nas compras, né? E às vezes a parte técnica envolvida nessa sujeira. Isso é muito triste, né? Eu vou comprar só da 3M e vou ganhar viagens, presentes na minha empresa, só entra 3M, infelizmente.
Realmente isso acontece com muita frequência. Porque, no final das contas, é uma pessoa que vai assinar, sabe, a contratação daquela... isso eu estou falando de empresa privada, tá? É uma pessoa que vai assinar. Aquela pessoa, ela vai ganhar algumas benesses para fazer esse tipo de transação. Não fala o nome do santo. Isso mesmo, Rogério. A gente só fala o milagre, o nome do santo a gente omite. Muito bem lembrado, Fabi. Olha que interessante. Muita gente sabe, existe na Espanha, todo final de ano, uma prova, uma espécie de maratona. Uma prova de esporte que é chamada de Maratona do Rei. E ela, em 2012, no final do ano, em dezembro, ela foi palco de uma situação absolutamente estupenda. Você encontra, inclusive, isso registrado na internet. Não deixe de ver um dia o vídeo, faça a procura disso, a busca e verá. Havia uma situação muito curiosa, a maratona estava quase no final. Em primeiro lugar, lá na frente, a um passo da vitória, estava, para variar, um queniano. Aliás, o queniano que houvera vencido na Olimpíada em Londres. Em segundo lugar, atrás dele, quase colado nele, um menino espanhol, o campeão espanhol de 22 anos. O queniano estava a 2 passos da linha de chegada. E por uma distração dele, supôs, e se enganou, que já houvera cruzado a linha de vitória. E parou para cumprimentar as pessoas e tirar fotos. Bastava ao espanhol dar 2 passos e ele venceria. O que fez o menino espanhol, e essa é a beleza da história, em vez dele cruzar, ele começou a gritar com o queniano. Em espanhol, o queniano não entendeu nem o idioma, claro, e nem a situação, que ele não tinha compreendido. O que fez o espanhol, sem dúvida alguma, foi grudou no calção do queniano por trás e o empurrou na linha de vitória. Evidentemente, a imprensa inteira foi em cima do espanhol. E com os microfones em punho, fizeram a ele uma pergunta, infelizmente, óbvia. Mas a resposta foi absolutamente não óbvia, e ela tem uma beleza estupenda. Eu e o Clóvis dissemos sempre, nós vamos viver um dia num mundo em que essa pergunta não seja feita, ou, sem nós, esse mundo não será. Um jornalista veio com o microfone e disse assim, por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse, fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse, mas por que o senhor fez isso? Ele disse, isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu, o senhor deixou ele ganhar. Ele disse, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou, então, mas ele estava distraído. Ele disse, então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor, esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Afinal de contas, se ela é a matriz, literalmente, se ela se envergonha de ter te parido, eu digo, inclusive no livro, na conversa, até bandido respeita essa questão. Você tem, por exemplo, na cidade onde moramos, que é a capital, São Paulo, alguém ali na Avenida Paulista, numa agência bancária, infelizmente, com uma arma na cabeça do gerente, a polícia em volta, o GAT, toda a estrutura, ele nem age. O que a polícia faz? Chama a mãe dele. E aí lá vem a mãe do bandido, entra no banco com a bolsa no braço, olha pro menino e fala, sai daí, menino! Ele sai, vai. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou.
Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Né? Uns anos atrás, eu trabalhava numa instituição de pós-graduação também, uns 4 ou 5 anos atrás aconteceu. Aí o coordenador do curso, ele pediu para eu falar assim, Igor, tem como você dar um seminário sobre ética? Aí o cara, tem, mas eu não faço a menor ideia para onde eu vou. Né? Então eu vou ter que pesquisar, vou ter que estudar, eu vou ter que ir atrás. Aí foi que eu achei esse vídeo, inclusive depois eu até li um livro dele que é Ética ou Vergonha na Cara, uma coisa assim. E falei sobre moral, sobre ética e tudo. Aí, assim, era uma turma de uns 30 e poucos pós-graduandos, né? Aí, eu já iniciei perguntando o que era ética, o que era moral. Aí, logo em seguida, eu coloquei a imagem do Robin Hood. E perguntei, e aí? É certo ou errado a postura do Robin Hood? Aí aquela argumentação, né? Ah, é certo porque tem um valor não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí eu me encerrei, né, falando sobre esse vídeo e sobre a Fabi até falou que, né, caráter é aquilo que ninguém que você faz quando ninguém está olhando. Realmente isso é a moral do ser humano, né? Isso é intrínseco ao ser humano. É o que você faz quando ninguém está vendo. Então a gente pode presumir que o ser humano ele é pautado por valores morais, valores éticos, mas esses valores eles são subjetivos. E eles são subjetivos de acordo com o sujeito da história. Então, se a Fabi faz determinada coisa, o padrão ético que eu vou passar, sabe, a atitude dela é diferente, é tal. Agora, se eu me ver na mesma situação, o meu padrão ético vai ser rebaixado. Eu falei, não, mas eu posso porque era assim, porque era assado. Você quer ver um exemplo sobre isso? Se eu perguntar para vocês, são 24 pessoas agora. Se eu perguntar para vocês, quem acha errado furar a fila? Todo mundo provavelmente vai falar, não, eu acho errado furar a fila. Mas quem acha certo, sua mãe está doente, você liga para um amigo que trabalha no HRT, ele é enfermeiro da HRT e pede para passar na frente. Quem faria isso? Provavelmente a maioria de nós faríamos isso. Então os padrões éticos e morais, eles são extremamente relativos de acordo com a situação e de acordo com o sujeito da história. Mas é sempre muito bom a gente pensar sobre isso, né? Sobre os nossos padrões éticos e morais, ainda mais porque a gente vive numa sociedade que é considerada, não é nem os políticos, né, que são considerados imorais e bandidos e corruptos. O Brasil é considerado, né, uma sociedade corrupta, infelizmente, de falta de ética. O jeitinho brasileiro, né? Falamos isso na atividade número 1, exatamente. É o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. Então vamos continuar. Vamos lá, que eu não quero me delongar muito. Vamos falar um pouco, pessoal. Eu vou passar algumas dicas de um estudo que eu achei sobre negociação um tempo atrás, que eu acho muito interessante. Como eu falei para vocês, eu não quero me delongar muito nas aulas para que não fique muito maçante, tá bom? Então vamos lá. Então, por que negociar? O que é a negociação? Eu trouxe alguns conceitos sobre negociação, né? É o processo de tomar decisões conjuntas quando as partes envolvidas têm preferências diferentes. É o processo de alcançar objetivos através de um acordo às situações que existam interesses comuns e conflitantes. Então, eu tenho interesses distintos, sejam eles pessoais, comerciais, políticos, jurídicos, e eu preciso encontrar uma solução. Então, quando eu tenho mais de um interesse, diversos conflitos podem acontecer. E como que eu resolvo isso? Através da boa e velha negociação. Conversa. O ser humano, ele é
pautado nisso, né? Na semana retrasada, a gente falou sobre a formação do Estado, que a formação do Estado, ela se origina quando eu abro mão dos meus direitos e outra pessoa abre mão dos seus direitos e a gente consegue conviver em comum acordo, manter, né, uma boa convivência. Então, isso é uma negociação. Até onde eu posso ir, até onde eu posso não ir. Então, qualquer tipo de relacionamento tem que ter negociação, né? Sempre vai ser interesses opostos, interesses distintos que vão gerar conflitos. Então, só que a primeira coisa que é extremamente importante, e isso eu também falei nesse seminário de ética que eu comecei um tempo atrás, era: conflito quer dizer discordâncias resultantes de diversos fatores. Conflito é positivo, conflito é natural, conflito ele é desejável numa organização. Aquelas empresas em que todos abaixam a cabeça porque o chefe falou, aquelas empresas elas não vão chegar à maturidade que elas deveriam chegar. Por quê? Porque o conflito ele é saudável. O conflito ele é interessante. Quando eu faço... eu gosto muito de trabalhar com ferramentas em que eu consigo o envolvimento de vocês. Por exemplo, o texto de semana retrasada mesmo, ele é um pouco controverso. É um pouco polêmico. E eu gosto de polemizar ainda na sala de aula, sabe? Eu chego para um grupo e pergunto o ponto se é a favor ou contra. Eu começo a dar argumentos contrários ao do grupo, apenas para que tenha esse conflito, sabe? Para que esse conflito gere um patamar diferente de raciocínio, ao invés do confronto. Confronto já é algo extremamente negativo, né? A ação de se opor violenta ou disputa entre adversários. Então, conflito, ele é importante, conflito é necessário. É o conflito que faz com que a sociedade vá um passo à frente. Enquanto que o confronto já é mais delicado, envolve violência física, violência verbal. Então, isso é pouco desejado dentro da administração pública, é pouco desejado dentro da sociedade. Mas o conflito sempre vai existir e ele é extremamente positivo. Extremamente positivo. Então, conflito é algo inerente em sociedade e acontece sempre que existam interesses, ideias, sentimentos ou atitudes que sejam antagônicos. Conflito, pessoal, existem duas pessoas morando no mesmo teto, sobre o mesmo teto, vai existir conflito. Sempre vai existir conflito. Eu mesmo, eu tenho 2 filhas. Há 3 anos que eu não consigo mais assistir televisão no meu quarto. Eu gosto muito de basquete, por exemplo, e agora tem os playoffs da NBA. Então, eu gosto muito de basquete. Eu não consigo mais assistir televisão no meu quarto. Por quê? Porque o meu interesse eu quero assistir televisão no meu quarto. A minha filha quer assistir, sei lá, Aladdin. A outra quer assistir Moana. Então, olha o conflito. É difícil administrar. Vocês não riam de mim, mas é difícil administrar isso. Aí, o que eu faço? Eu assisto do lado delas e pego o meu celular e consigo, sabe, fazer com que esse conflito saia algo positivo. E uma coisa que pode agravar um conflito e chegar até as vias de um confronto é falha na comunicação. Então, uma comunicação deficiente pode levar a desentendimentos e interpretações incorretas de parte a parte. Então, a comunicação ela pode fazer com que um conflito gere um confronto. Isso eu não estou dizendo apenas em problemas de casa, em problemas também, principalmente, né, no seu ambiente de trabalho. Eu gosto de dar um exemplo. Imagina essa seguinte situação. Imagina que todos nós trabalhássemos juntos. Aí, por exemplo, a Fabi fosse nossa chefe. Aí a Fabi chega na sala, ela só bate assim, aí todo mundo olha para a porta, né? Aí a Fabi fala assim: Igor, eu quero conversar com você às 11h30 da manhã, ok? E sai. Pronto. Aí ela foi e saiu. Acabou com o clima da equipe inteira. Todas as pessoas que estão naquela sala vão ficar se perguntando: eita ferro, o Igor fez merda, vai ser demitido. E o clima acabou, já era. Sabe, uma falha na comunicação. Acabou. Você não vai conseguir recuperar aquilo. Aí eu vou para a reunião com a Fabi fala: não, era só porque eu queria conversar com você. Você disse que tinha um restaurante bom aqui, onde que é? Sabe, então, são falhas na comunicação, eles podem deturpar, acabar com o ambiente organizacional. Fabi falando, inteligência emocional. As mulheres comandam a sua vida. É verdade. É verdade. As mulheres comandam a minha vida. As mulheres vão comandar tudo. As mulheres vão comandar tudo. E isso, Fabi, que você falou, é importantíssimo. Inteligência emocional.
Não é querendo puxar sardinha para vocês, não. O Rogério e Everton agora tampem os ouvidos. Mas eu realmente acho que as mulheres são mais competentes do que os homens em praticamente tudo que elas se dispõem a fazer. Eu realmente acho isso. Eu também acho, aliado a esse pensamento, eu acho que vocês possuem a regra, tá, pessoal? É claro que tem várias exceções. Só acho que vocês possuem pouco controle emocional. Pouco controle emocional. Uma sala que tem muita mulher, geralmente tem muita picuinha, tem muita confusão. Então, isso pode fazer com que a efetividade seja prejudicada. Mas as melhores chefes que eu já trabalhei, os melhores chefes que eu já trabalhei, todos eles eram mulheres. Para mim, via de regra, as mulheres elas são mais eficientes, elas são mais proativas, elas têm uma visão de mundo, sabe, muito mais ampla do que o homem. O homem, ele é muito focado naquilo, enquanto que a mulher consegue ter a habilidade de olhar para tudo. Eu fico vendo a minha esposa está fazendo tal coisa e ela consegue, sabe, ela está olhando as meninas, ela está fazendo tal coisa, está respondendo o WhatsApp, está no telefone, está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. De verdade, eu não consigo conversar com vocês e ler o chat ao mesmo tempo. Não consigo. Eu vou me perder. No tempo que eu era solteiro, olha que vergonha isso. Olha que vergonha. Eu não conseguia dançar com uma pessoa, com uma mulher, e conversar com ela ao mesmo tempo. 2 para cá e 2 para lá. O meu cérebro, sabe, tinha um bloqueio, eu não conseguia fazer isso. Então, o homem, via de regra, ele é mais limitado quanto ao foco dele. Mulher tem um foco um pouco maior, consegue focar em coisas diferentes, mas inteligência emocional é tudo, sabe? Você conseguir se manter sereno, você conseguir se manter calma em diversas situações. Então tem muito mais coisa que tira vocês do sério do que tiraria um homem, digamos assim. Então, mulher, em pouco tempo, pessoal, vocês vão realmente comandar o mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Assim mesmo, vocês fazem várias coisas ao mesmo tempo. É impressionante isso. Eu morro de inveja de vocês. Então, olha que interessante. O processo de comunicação, e eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, é compartilhar uma compreensão com outra pessoa. A Lanúcia está falando, mulher é mais sentimental. Realmente, via de regra, a mulher é mais sentimental, enquanto que o homem é mais racional, né? Então, o processo de comunicação, pessoal, ele consiste em compartilhar uma compreensão. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando isso na empresa, já ouvi pessoas falando isso em sala de aula, falando, eu falei do jeito que eu falei. Se ele não entendeu, é problema dele. Isso não é comunicação. Isso não é comunicação. A comunicação é eu compartilhar uma compreensão com você. Eu falar alguma coisa e conseguir me certificar que aquela pessoa entendeu o que deveria acontecer. Então, qualquer quebra nisso, existe ruído. Vai existir ruído. Fabi está falando, eu cozinho, ensino tarefa, ouço música, respondo WhatsApp e ainda preparo a mesa. Tudo junto. Você, de verdade, não é brincadeira. Eu acho vocês incríveis. Então, homens usam o seu lado feminino com mais inteligência. Então, é isso, gente. Então, voltando aqui de compartilhar, você tem que compartilhar uma informação, assegurar que você está passando a correta compreensão de determinado assunto. Não é só falar assim, eu falei, se aquela pessoa não entendeu, o problema dela. Isso não é comunicação. Isso não é comunicação. Então, tem níveis e níveis de canal de riqueza. Uma conversa cara a cara, ela tem um nível de riqueza, ela é muito mais detalhada, porque você consegue enxergar afeições, você consegue enxergar o gesto, sabe, a entonação da voz. Então, você consegue extrair diversas outras coisas do que um telefonema. Ainda pior do que um e-mail, memorando, um WhatsApp, por exemplo. Um exemplo que eu gosto de dar, que isso aconteceu comigo já tem tempo. Imagina o seguinte, imagina no chat que, olha essa situação. Eu briguei com minha esposa, aí no outro dia eu mando uma mensagem para ela desse jeito. Desse jeito. Aí e começa um assunto aleatório. O que vocês vão imaginar, pessoal? Só com esse bom dia. O que você imaginaria com esse bom dia? Vou contar a experiência que eu tive, então. Eu mandei um bom dia para minha esposa, eu sempre trabalho com web WhatsApp, então mexendo no WhatsApp o tempo inteiro.
mandar um bom dia em caixa alta, a pessoa automaticamente interpreta que está com raiva. Exatamente, o que a Laiane acabou de falar. Que você está com raiva. Um bom dia em caixa alta, qualquer informação em caixa alta, a pessoa que está lendo, ela não está vendo as emoções que você, sabe, emissor daquela mensagem, está querendo passar. Ela vai colocar as emoções dela na leitura daquela mensagem. Então, um bom dia em caixa alta, ela pode interpretar que a pessoa está gritando, que a pessoa está com raiva, que, sabe, ou ver com a ordem, dependendo do conteúdo. Pois tem esse aspecto depois, né? O contexto, tudo que está no contexto. Mas, quando você está fazendo a leitura de um e-mail, por exemplo, você está colocando as suas emoções na sua leitura. Então, provavelmente, você não vai ler aquele e-mail com a emoção, com a entonação, com o sentido que quem editou aquele e-mail quis dar. Então, por isso que quando principalmente no começo daquele vídeo que eu falo sobre algumas características, algumas habilidades que vocês devem desenvolver, a principal habilidade que toda pessoa deve desenvolver é comunicação. Quando eu digo comunicação, não é nem oratório, não é saber falar em público. É você conseguir editar um texto, é você conseguir editar um e-mail. Sabe, tem pessoas que têm uma barreira, sabe, um bloqueio com a escrita. Não conseguem escrever, não conseguem colocar suas ideias na escrita, num papel, para passar para outra pessoa. Porque em diversos momentos, uma conversa cara a cara, ela é muito dispendiosa. Então, o que está acontecendo? Eu estou começando a migrar para outros canais de comunicação. E-mail, WhatsApp, teleconferência. Então, tudo isso vai substituir essa conversa cara a cara, porque é muito caro. É muito caro. Então, como que você consegue fazer um e-mail, por exemplo, e você conseguir ser clara? Você conseguir fazer com que quem está lendo aquele e-mail, ele não se sinta pressionado, não se sinta ofendido, entende? Então, são aspectos importantes que podem corroborar com a sua comunicação. Fabi falando, adoro escrever, poder ser jornalista ou advogado, ia dar certo. Que bom, que bom. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, principalmente com escrita e com leitura. Você quer ver um detalhe? Olha só, tem um método que, quando a gente estuda métodos ágeis, né, que é a conexão, né, de pessoal da TI com as áreas técnicas, né, que precisam de softwares e coisas do tipo. Então, a gente tem uma estratégia e isso eu faço até com a minha equipe no meu trabalho. É que, assim, muitos servidores públicos não são muito dados ao trabalho, eles não gostam muito de trabalhar muito. Então, qual que é o objetivo? Como que você cobra uma pessoa para ela fazer o seu trabalho? É algo muito delicado, fazer isso por e-mail nem pensar. Então, o que a gente desenvolveu lá na minha equipe? A gente faz reuniões rápidas de 15 minutos, 3 vezes por semana. E nessa reunião rápida, a gente apresenta, né? Todas as pessoas apresentam de forma proativa a sua produtividade. E qual que é o objetivo disso? É uma cobrança que não é cobrança. Porque se eu falar assim, e a gente trabalha com pontos, né? Todas as atividades, elas foram quebradas em pontuação. Se o Everton fala assim, esses 2 dias eu entreguei 15 pontos. Aí a Sara fala, eu fiz 18. A Carla, 21. Laiane, 23. O próprio Everton, ele vai começar a se sentir constrangido disso. Eu não precisei falar nada. Eu não precisei cobrar, eu não precisei falar, olha, amigão, você tem que melhorar aí, né? Você não está trabalhando direito. Eu não precisei fazer isso. A própria equipe, os resultados que foram apresentados, já mandaram essa mensagem. E eu não precisei me desgastar com essa cobrança. Entende? Então, são tudo estratégias para corroborar com uma boa informação. Quando brigo com meu marido, escrevo bilhetinho e descasso com ele. E ele pede desculpa. Olha só, né? Olha a estratégia de vocês. Vocês são terríveis. Vocês não têm coração. Vocês, mulheres, vocês têm uma pedra no lugar do coração de vocês. Vamos continuar. Credo, mas isso é verdade. Isso é verdade. Se vocês fossem confidenciar tudo isso que vocês fazem com a gente aí, a gente ia ficar o resto do dia aqui ouvindo vocês, as coisas terríveis que vocês fazem a gente passar. E olha que informação interessante.
90% da comunicação, ela não se dá com palavras. 90% da nossa comunicação, ela não se dá com palavras. Ela se dá com gestos, expressões faciais, contato visual, modo de vestir, distância física entre interlocutores e tom de voz. 90%. 90%. Imagina só, 90% da comunicação não está nas palavras que você escolhe para falar alguma coisa. Você já ouviu aquela discussão que a gente tem em casa? Não foi o que você falou, mas foi como você falou. É exatamente isso. Tava agora em elogiando. É verdade, Lanúcia. É verdade. Vocês são incríveis, mas são incríveis sem coração. Isso que vocês são. Brincadeira, gente. Então, 90% da comunicação, ela não se dá com aspectos, se dá fora a palavra. Então, por isso que esse tipo de comunicação, telefonema, internet, memorando, relatório, boletim, ele acaba ficando muito pobre na riqueza de passar a informação. Por quê? Porque aproximadamente 90% da comunicação não está nas palavras. 90% da comunicação estão com coisas além das palavras. Então é importante que a gente saiba, sabe, colocar na entonação certa no momento adequado, chamar a atenção no momento adequado, utilizar as ferramentas que nós temos de maneira adequada. A negociação, assim como liderança, assim como na maior parte... Professor, conhece uma técnica chamada rapport? Todo gestor utiliza para você se conectar com a pessoa que você está se conectando. Não, essa eu não conheço, Fabi. Já vou até aqui anotar. Eu tenho uns adesivos aqui no meu computador que sempre que eu tenho alguma coisa assim, eu sempre anoto para pesquisar depois. Vou pesquisar depois. Rapport. Vou pesquisar depois. Obrigado, Fabi. Essa semana mesmo teve um aluno que... Deixa eu voltar. Teve um aluno que me mostrou uma outra plataforma de venda de curso na internet. Eu vi, foi aqui, anotei, que eu não conhecia, né? Então, a aula, pessoal, é incrível que a gente... tem muitos professores aqui, né? Vocês também são professores. Mas, cara, a gente... Depois de uma aula, o professor, ele sai muito mais rico do que ele entrou, sabe? Ele sai com muito mais conhecimento do que ele entrou. E isso é fantástico. E isso é outra coisa extremamente prejudicial em ensino remoto, igual a gente está tendo. A participação de vocês é inferior. Pelo fato dela ser inferior, contribui menos, né, com todo mundo. Tá? Então, por isso eu gosto de que vocês participem. É sempre bom checar se aquilo que você falou ficou bem entendido, para evitar falhas. Exatamente, Lanús. A comunicação é isso. É você passar aquela compreensão. É você certificar que a outra pessoa entendeu aquilo que você quis dizer. Então, negociação, pessoal, é uma arte e uma habilidade. E pelo fato dela ser uma habilidade, ela é e pode ser desenvolvida. A habilidade para a negociação, ela não é nata, mas aprendida e desenvolvida. Sabe aquilo que muita gente fala? Eu não sei apresentar trabalho em grupo, eu não sei falar na frente das pessoas, eu não sei liderar, eu não nasci assim. Não, isso não existe, gente, isso não existe. Da mesma maneira que, por exemplo, cozinhar é uma habilidade e você pode desenvolver essa habilidade, praticar um esporte é uma habilidade, você pode desenvolver essa habilidade, negociação, liderança, motivação, tudo isso também é habilidade. E isso pode ser desenvolvido. Isso pode ser desenvolvido. À medida que você vai estudando, à medida que você vai treinando, tudo é treino. Você vai desenvolvendo técnicas de negociação, técnicas de liderança. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é: você é capaz. Não, Igor, mas eu não consigo falar em público. Claro que você consegue. Você é capaz. Basta que você, sabe, que você consiga... Deixa eu tirar só um relatório aqui, gente. Pronto. Prontinho. Basta que sabe, que você se disponha a correr atrás, que você desenvolva essa habilidade. É claro que tem algumas pessoas que elas têm uma predisposição maior, né, com comunicação. Tem pessoas que falam mais do que o homem da cobra. Então, essas pessoas têm mais predisposição sabe, em se comunicar, em negociar, em liderar.
mas isso não significa, isso está provado cientificamente, né? Existem estudos científicos que tudo isso, liderança, comunicação, motivação, é uma habilidade. E essa habilidade ela pode e deve ser desenvolvida. A negociação ela é desenvolvida. E tem 3 coisas básicas de uma negociação. E você deve se dispor dessas 3 coisas, né? Informação, tempo e poder de comunicação. Sabe? O poder de influenciar. Então, geralmente, quem tem mais informação vai se sobressair naquela negociação. Quem dispõe de mais tempo vai se sobressair naquela negociação. E, por último, quem tem uma habilidade melhor, né, de influenciar a outra pessoa também vai se sobressair na negociação. Então, esses são os 3 elementos primordiais de uma negociação. Informação sobre a negociação, o tempo e o poder de influenciar. Apenas algumas dicas, pessoal, de um estudo de uma universidade americana sobre negociação. Ser bom ouvinte, ter um planejamento, guarde uma concessão para o final, tenha sempre a alternativa, isso que é primordial. Venda valor, não preço, e focalize sempre os benefícios. Elementos-chave de uma negociação: comunicação eficaz, bom relacionamento, descobrir o interesse da outra parte, elaborar os diversos acordos possíveis, convencer a outra parte de que está sendo tratada com justiça. Isso aqui é terrível, né? Definir quais são as opções e, para o acordo, chegar ao compromisso final. Então, primeira coisa, eu estava ouvindo um podcast recentemente sobre os diferentes tipos de comunicação ao longo do mundo. Aí era um americano e um brasileiro conversando, né? Aí eles falando assim, olha só, se você chegar numa negociação aqui nos Estados Unidos e ficar com muito quebra-gelo, as pessoas vão te odiar e você vai perder o foco rapidamente. Sabe, isso que a gente isso é até uma técnica de vendas utilizada aqui no Brasil. Primeira etapa é quebra-gelo, sabe? Como é que você tá? Perguntar sobre família, perguntar sobre tempo, perguntar sobre esporte, alguma coisa que você consiga estabelecer um vínculo entre as duas partes. Isso nos Estados Unidos já é detestável, já é abominável. Eles são mais enfáticos. Você chega, fala o que você tem para falar e vai embora. Aqui no Brasil já é diferente. Nós somos mais calorosos, né? Então, primeiro, a gente quer bater papo, a gente quer conversar, a gente quer perguntar, falar sobre futebol, falar sobre uma série, falar sobre determinado assunto para estabelecer um vínculo afetivo, né? Então, isso é uma técnica de vendas. Lá fora, isso já é completamente abominável. Outra coisa, isso que eu falei aqui, né? Convencer a outra parte de que está sendo tratado com justiça. Gente, isso aqui, para o ser humano, é um dos aspectos mais importantes que se tem. Mais importantes que se tem. Eu não sei vocês, mas se você comprar alguma coisa, você comprar um telefone, quando o seu telefone chegar, você coloca na internet o mesmo telefone e você viu que está R$5 mais barato, você se remoe de raiva. Aquele telefone nem presta mais para você. R$5 mais barato, você se sente traído, você se sente que não foi tratado com justiça. E isso na negociação é muito importante. Então, mais uma vez, ainda mais com isso aqui, pessoal, é que a gente deve tentar fazer um relacionamento mais próximo com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros estratégicos de uma organização. Erros mais comuns para a negociação. Olha que interessante. Os melhores representantes de venda falam durante, no máximo, 46% do tempo de uma ligação de vendas. Isso significa que eles escutam ao menos 54% dela. Então, olha só como a gente pode quebrar com esse paradigma, né? Os melhores vendedores, eles escutam mais do que falam. Não fale sobre a faixa de preços do primeiro terço da negociação. Nossos dados foram bem claros. Os melhores representantes falam sobre preços e quase após 1 hora de chamada, entre 38 e 40 minutos para ser mais preciso. Você já notou quando você chega para comprar alguma coisa, ninguém fala de imediato quanto que aquilo custa, o preço daquilo? Sempre você vai apresentar as vantagens, as características, né, os benefícios daquele produto, e o preço é só depois, porque isso é cientificamente provado, que você tem mais êxito de fechar um negócio quando você fala de preço na segunda metade da negociação.
Representantes de vendas mais bem-sucedidos investem até 52% do tempo falando sobre os valores do negócio em comparação com seus colegas mais fracos. Então, não diga aos seus compradores como algo funciona. Diga os resultados que eles obterão, né, com aquela negociação. É falar sobre as vantagens, sobre as experiências, né, sobre aquilo que aquele produto vai proporcionar. As palavras que você deve evitar numa negociação: concorrente, roteiro, contrato, teste gratuito, implementar, pagamento, entretanto e, por último, por exemplo. A palavra desconto, olha que interessante, a palavra desconto pode reduzir suas chances de venda em até 17% e dizer absolutamente ou perfeito mais de 4 vezes durante uma chamada e reduz até a chance em 16%. Olha que interessante isso, né? Uma pesquisa científica que demonstra... Assim, vocês até podem falar, não, isso é exagero, mas é uma pesquisa que foi feita de forma sistematizada e apresenta, né, sabe, são coisas em comum que começam a acontecer e isso mostra um comportamento que pode evitar em negociações bem-sucedidas. Então, esses termos podem fazer com que uma negociação ela seja, né, ela não tenha sucesso. Representantes medianos fazem, em média, 6 perguntas, enquanto os melhores fazem entre 10 e 14. E também cavam mais e escutam mais. Então, os melhores vendedores, eles perguntam mais coisas, eles tentam extrair mais informações sobre os seus clientes. Eu vou passar todo esse material para vocês, tá, gente? Assim que a nossa aula finalizar, ela já está acabando, eu vou passar todo o material para vocês. Lembre-se, negociação é um diálogo. Então, quanto mais eu tenho diálogo, maior é a possibilidade de êxito na minha negociação. É justamente isso que esse gráfico está dizendo. Isso aqui é a taxa de sucesso e aqui é a quantidade de tempo que as 2 pessoas falam. Então, quanto mais as 2 pessoas dessa negociação falam, maior a possibilidade de ter êxito nessa conversa. Falar mal dos outros representantes, outros produtos também não é bom. Exatamente. Também não é bom, Rogério. Valeu, obrigado. Olha aqui. Abordar a sua concorrência no início do ciclo de vendas e não no final do jogo, durante a descoberta e primeiras demonstrações, por exemplo. Então, fazendo isso, né, abordando os seus concorrentes antes, as chances de fechar um negócio aumentam até em 49%. Então, abordar a concorrência no início do ciclo de vendas, você consegue aumentar as suas chances de concretizar. Não falar mal, né, mas abordar os seus concorrentes no começo da negociação, você consegue aumentar o seu sucesso. Isso é ética, basta falar do seu produto. Não precisa denegrir ninguém. Concordo plenamente, Fabi. O cliente saber pesar as vantagens do negócio, né? Ele vai conseguir fazer isso. Você não precisa demonstrar o quão ruim, né, ou falar mal da outra parte, né? Falar muito sobre sua empresa é um dos maiores erros da negociação. Visão geral, prêmio recebido, história, reduz suas chances de progredir para a próxima oportunidade e fechar o negócio. Então, falar demais sobre a empresa reduz chances de aumentar a sua eficiência na obtenção de um sucesso na negociação. E olha que interessante, e isso é muito verdade, né? Incluir uma pessoa na negociação aumenta a probabilidade de sucesso na negociação. Então, por isso que a gente vê a maioria das grandes reuniões, as pessoas sempre vão juntas, sabe? 2 ou 3 pessoas para passar com mais confiança, né? Para passar mais... para trazer mais segurança na hora da negociação. Eu estou ficando sem voz já. Então, chamar um engenheiro, gerente ou outro vendedor é melhor do que se aventurar sozinho em todas as etapas da negociação. Então, é legal você ver isso, né? Geralmente, nessas grandes reuniões, sempre vai mais de uma pessoa, justamente por conta disso, né? Porque se tem um maior número de sucesso, quando... Eu vou passar para vocês esse estudo, tá bom? É um estudo de uma universidade americana que fez esse estudo. A Fabi perguntou de onde vem essas fontes. Eu vou... Acabou, já era, acabou. Eu tenho que pegar mais. Daqui a pouco eu pego mais água. Outro dia desidratei nessa baixa umidade
Não, e é porque vocês não conseguem ver, mas tem um umidificador de ar ali, aí eu bebo água o tempo inteiro. Mas é porque a gente fala muito, né? Essas aulas que são um pouco mais longas. Eu, para ser bem sincero, gente, eu não sou muito a favor, que meu chefe não me ouça, né? Mas eu não sou muito a favor dessa metodologia de aulas da pós-graduação, sabe? São aulas muito extensas e em determinado momento acaba ficando mais maçante e menos produtivo. Para todo mundo. Para mim, para vocês. Então, por isso que eu tento compilar mais as aulas, para que fique mais produtivo. Então é isso. Olha aí. Acabamos a nossa atividade de hoje, o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu finalizar minha apresentação. E vou parar a gravação também.